Fala galera, segundou! Vamos começar aí mais uma semana de aprendizado, sem preguiça, com bastante disposição, tá bom? Então vamos começar pegando o nosso livrinho de matemática e abrindo na página 22. Vamos lá! Vamos então dar continuidade ao nosso assunto de fração. Vamos lá! Na página 22, número 4, tá dizendo o seguinte: registre 3 frações equivalentes a 1/3, 2/4, 2/10. Lembra que eu expliquei como multiplicar para achar frações equivalentes? Eu vou multiplicar por um mesmo número. Então, se eu fizer 1 vezes 2 e 3 vezes 2, como eu coloquei aqui, eu vou ter 1 vezes 2, 2, sobre 3 vezes 2, 6. 2/6. Então, eu vou saber, deixa eu aproximar para vocês verem, 2/6. Então, eu sei que 1/3 é equivalente a 2/6. Ele quer que você dê 3 frações equivalentes. É só continuar fazendo isso de cada, tá? Não precisa sempre ser multiplicado por 2. Pode ser multiplicado por 3, ser multiplicado por 4, enfim. O importante é que vocês encontrem frações equivalentes a essas aqui, tá bom? Número 5. Cínculo? O que é cínculo? Eu tava fazendo um vídeo de círculo pro segundo ano agora. E simplesmente eu criei uma palavra chamada cínculo, que é a junção do 5 com o círculo. Horrível. Então, para número 5, já que cínculo não existe. Número 5 tá falando o seguinte: quanto é 1/5 de 30? Como eu vou achar esse resultado? Vamos comigo. Olha só. Bom, eu quero saber quanto que é 1/5 de 30. Se eu sei que o meu denominador é a quantidade de vezes que algo foi dividido, lembra disso? Uma pizza, 2/8 de pizza. Então, significa que a pizza foi dividida em 8 vezes, porque o 8 é o denominador. Se eu sei que o meu denominador é a quantidade de vezes que algo foi dividido, então eu sei que o meu 30 terá que ser dividido por 5. 30 dividido por 5. E aí, vocês vão fazer lá a divisão do 30 por 5. O que eu faço, que eu acho mais rápido aqui do gatilho, eu sei que a divisão é o inverso da multiplicação, né? Então, é só eu ver 5 vezes quanto que vai dar 30. Eu sei que é o 6. Se 5 vezes 6 dá 30, significa que 30 dividido por 5 é 6. Quando eu montar lá a minha divisão, eu vou ter que usar esse recurso, né? Simplesmente eu fiz direto aqui, tá bom, gente? 30 dividido por 5 é igual a 6. Por quê? Porque 5 vezes 6 é 30. Então, eu coloco lá. 30 dividido por 5 é igual a 6. Então, isso significa que 1/5 de 30 é igual a 6. Por quê? Uma parte dessa de 5 é igual a 6. Vou explicar isso um pouco mais a fundo. Vamos lá. Eu percebi que 30 dividido por 5 vai dar 6, né? Nós não chegamos a esse resultado? Como nós chegamos a esse resultado? Lembrando, 1/5 de 30. Se eu sei que o meu denominador é a quantidade de vezes que algo foi dividido, eu fiz 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 é igual a 6. É o que significaria tipo assim, ó. Aqui eu fiz pauzinhos mesmo só para poder mostrar. É como se eu tivesse, então, 5 grupinhos de 6 com cada um. Se eu vou pegar 1/5, vamos lá. Se eu vou pegar 1/5, significa que eu vou pegar só uma parte disso. Então, só um grupinho. Se eu vou pegar só um grupinho, eu vou ficar com quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, 1/5 de 30 é igual a 6. Mas se, por exemplo, eu resolvesse pegar aqui, ó, 2/5. Se eu pegasse 2/5, isso quer dizer que eu pegaria 2 grupinhos. Então, eu ficaria com quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É assim que eu descubro quanto é 1/5, 2/5,
de algum valor, tá? Isso depende do valor. Aqui, gente, vocês vão comparar qual das duas frações é maior. 1/5 de 30 que vocês fizeram ou 2/10 de 30? Qual que vocês ficaram com mais? Depois que vocês separaram e fizeram a fração, qual vocês ficaram com mais? Vocês vão dizer qual é a maior e se for o resultado igual, vocês vão dizer que o resultado é o mesmo, tá? Façam, descubram e coloquem aqui. É só vocês verem o seguinte, as duas falam de R$30. Com qual eu fiquei com mais dinheiro? Com qual eu tive a parte maior? A que eu tiver mais dinheiro vai ser a fração maior, ok? Vamos então para a página 23, número 6. E aí tá falando assim. Carlos, Sarita e Jane foram a um restaurante pedir uma pizza. No final, perceberam que Carlos havia comido 1/4 da pizza, Sarita comeu 2/6 e Jane comeu 3/8. Bom, para a gente conseguir resolver essas questões, na A vai estar falando assim, quem comeu mais pizza? E na B vai estar perguntando, quem comeu menos pizza? Para a gente conseguir visualizar bem essas questões, eu fiz aqui como seriam as 3 frações. As 3 pizzas estão no mesmo tamanho, tá? Eu usei o mesmo molde para fazer essas 3 pizzas, portanto, estão no mesmo tamanho. A pizza do Carlos é de 1/4. Seria a pizza, já que o meu denominador é 4, seria a pizza dividido em 4 vezes e ele comeria um pedaço. A pizza da Sarita, 2/6, seria essa pizza dividida em 6 pedaços, onde ela teria comido 2. A pizza da Jane seria essa pizza dividida em 8 pedaços, onde ela teria comido 3. Com essa figura fica fácil a gente perceber que quem comeu mais, então, foi quem? Ó, percebam aqui. Qual parte da minha pizza está mais comida? Com 1/4, com 2/6 ou com 3/8? A parte que tá pintada é a parte comida, tá? Então, ó, uma das formas também de perceber quem comeu mais é usando a metade como auxílio. Qual tá mais perto de comer toda a metade da pizza? Quem comeu 1/4, quem comeu 2/6 ou quem comeu 3/8? Vocês podem ver que aqui eu estou quase chegando na metade da pizza. Tá vendo? Falta só esse pedacinho de pizza para eu chegar na metade. Aqui já falta um pedaço maior e aqui já falta um pedaço bem maior, tá bom? Então, a partir dessa imagem aqui, respondam aí. A. Quem comeu mais pizza? O Carlos, a Sarita ou a Jane? E B. Quem comeu menos pizza? Ok? Número 7. Benta tem R$42. Ela vai presentear Bia e Sandro. Bia vai receber metade dessa quantia e Sandro 1/3. Mesma coisa, galera. Vocês vão fazer 42. Primeiro, vocês vão ter que fazer 42 dividido por 2, já que o denominador é 2. Depois, vocês façam 42 dividido por 3. Quantos reais Bia vai receber? E Sandro? Então, qual fração é maior? 1/2 ou metade ou 1/3, que é 1/3, ok? E aí, vocês colocam aqui. Façam essa divisão, igual eu expliquei anteriormente, que aí vai ficar facinho de vocês visualizarem, tá? Essa número 1 aí de baixo, da página 23, parece difícil, mas ela não é não. Eu vou explicar, tá? Os alunos do 4º ano B e a professora deles fizeram uma pesquisa com 64 alunos que estudam nas 2 turmas do 4º ano e perceberam que todos praticam algum tipo de esporte. Observe no gráfico a seguir o tipo de esporte que os alunos praticam. Então, o que eu vou precisar lembrar quando eu for lá para a próxima página, página 24, é que esse gráfico aqui, está representando um total de 64 alunos. Eu vou escrever aqui em cima para eu poder lembrar. Podem escrever também, tá? Porque aí fica mais fácil de vocês lembrarem. 64 alunos. Todos eles praticam esporte. Desses 64, quantos praticam natação? Vamos ver aqui a legenda. Natação é o verde. Quantos praticam natação? 1/8. O que eu vou ter que fazer, gente? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas não é difícil de entender, tá?
1/8 significa que é 64 dividido por quanto? Por 8. 64 dividido por 8 vai ser o meu número de alunos que praticam natação. Porque é 1/8. Se fosse 2/8, eu ia ter que pegar duas partes dessa, lembra? Mas como aqui todos os meus numeradores são 1, vai ficar mais fácil. 64 dividido por 8, o meu resultado é o meu número de alunos que praticam natação. Quantos praticam voleibol? Voleibol é o rosa. 1 por 8, mesma coisa. 64 dividido por 8 vai ser o meu número de alunos que praticam voleibol. Quantos praticam basquete? Vou dividir o 64 por quanto? Quantos praticam futebol? Vou dividir o 64 por quanto? E aqui eu vou ter os resultados, tá bom? Qual a diferença na quantidade de alunos que praticam futebol e basquete? Quando eu vejo o termo diferença, eu uso menos, né? A minha maior quantidade, menos a minha menor quantidade é a minha diferença, ok? Então façam aí e vamos para o gráfico. Número 2 da página 24. Construa um gráfico de barras na malha retangular a seguir com o resultado dessa pesquisa, considerando que cada quadrinho que você pintar representa 2 alunos. Vou usar um número fictício para não dar resposta, tá? Digamos que eu tenha 36 alunos. 36. A metade disso daria 18. Se cada quadrinho representa 2, quanto que eu teria que pintar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu pintaria só até aqui. Então, aqui embaixo eu teria escrito futebol e pintado, na verdade, 9 quadrinhos, porque cada um representa 2. Se eu pintar 9 quadrinhos, eu vou ter 18. Entenderam, gente? Vocês vão pegar a quantidade que vocês precisam, a quantidade que deu cada um. Por exemplo, natação. Eu venho aqui e escrevo natação e vou pintar. Eu só preciso lembrar que cada quadrinho representa 2. Então, eu vou pintar de 2 em 2, tá? Se você tiver dado 10, por exemplo, você tem que pintar 5 quadrinhos, que aí você vai ficar com 10. Senão, você vai ficar com 20, se você pintar 10 quadrinhos, ok? Então, meus amores, por hoje vai ser só isso. Na próxima aula de matemática, a gente vai ver mais um pouquinho sobre fração. A gente vai ver muita fração durante esse bimestre, tá bom? Beijinhos, tchauzinho!